Você filma aí a... Glória a Deus. A paz do Senhor. Glória a Jesus, a paz do Senhor. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Cruzada Evangelística, Jesus está voltando. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para ministrarmos a palavra do Senhor. Mais uma oportunidade que Deus concede a vocês, amados ouvintes, da palavra do Senhor nessa tarde. Hebreus 3,15. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Nessa tarde, o Espírito Santo do Senhor, Jesus Cristo, Ele marcou esse encontro com você e tem uma palavra para o meu e para o seu coração. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Jesus Cristo, Ele me ama. Jesus Cristo, Ele ama você, amado ouvinte. E como eu disse, nessa tarde, Ele tem uma palavra para o seu coração. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia, ante o poder da morte, Ele ressuscitou. Está vivo, está presente entre nós. E nessa tarde, ouça o que Jesus tem para o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele, nesta tarde, através da ministração da palavra, através dos louvores que serão entoados, Jesus Cristo falará ao seu coração, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia a morte não pôde retê-lo, a morte não pôde segurá-lo. A morte levou para a sepultura, deu cabo à vida de reis, de poderosos, de grandes, de pessoas influentes, estadistas que marcaram a história, influenciaram a história. Seu nome ficaram cravado na história porque influenciaram. Pessoas poderosas que ditou as regras deste mundo, que influenciou o curso da sociedade deste mundo. Porém, a morte veio, e o que há em comum entre essas pessoas que eram grandes, poderosas, que marcaram a história, inventores, estadistas, eles passaram, porque a morte levou para a sepultura pessoas eminentes, famosas, como eu falei, que marcaram a história. Porém, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, que Jesus, ele disse: ó inferno, cadê a tua vitória? E morte, cadê o teu aguilhão? Porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou ante o poder da morte, com o seu poder está vivo. E nessa tarde, aqui na praça do bairro Siqueira Campos, você vai ouvir a palavra daquele que venceu a dor, a morte, o inferno. Ele não é simplesmente, não foi um filósofo, ele não foi um pensador, ele simplesmente não veio apregoar uma doutrina humana, ele veio apregoar a mudança de vida, a esperança de vida eterna. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, foram destituídos da glória, da graça de Deus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória. E a vitória Ele obteve sobre a morte. A morte não teve poder sobre Jesus Cristo. E nós que somos pecadores, hoje nós podemos dizer que somos redimidos, lavados, purificados, santificados, regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. E essa é a vitória, a nossa fé que vence o mundo. E essa morte que levou grandes, poderosos, não pôde conter Jesus Cristo. O sepulcro não pôde contê-lo. Ele ressuscitou. E aí nos dá a vitória, porque mesmo sendo pecadores, nós temos hoje a remissão de pecados, a redenção, a salvação, que está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. E a graça de Deus foi o seu Filho, Jesus Cristo, que venceu, que é o vencedor, que venceu a morte, que venceu o inferno, e hoje nós temos esperança. A Bíblia diz em João 5,24, na verdade eu vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 1 João 2,25, que esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, e é este Jesus, a qual nós vimos pregar, o Jesus Todo-Poderoso, que venceu a dor, a morte, o inferno. Em sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque um dia Ele voltará.
E Apocalipse capítulo 1, versículo 7, até mesmo aqueles que o traspassaram, Mateus 24, 30, 31, diz que ele vai voltar ante a última trombeta, e todo olho verá. Eu estou falando de Jesus Cristo, aquele que está presente nessa praça. Eu estou apregoando para você a vida eterna. Na verdade, eu vos digo que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou não entrará em ter vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo nessa hora, ele venceu a morte e ele lhe oferece a vida. Ele é o vencedor, ele é o Senhor. Breve este mundo contemplará vindo nas nuvens o Filho do Homem. E a promessa que ele nos fez foi a vida eterna. 1 João 2, 25. E a Bíblia diz que o nosso Senhor, ele voltará no céu com brado de arcanjo, com a trombeta de Deus e com alarido. E aqueles que morreram em Cristo restarão primeiro, depois nós. Os que permanecemos, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, para nos encontrarmos com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a promessa que Ele nos fez, de nos arrebanhar e nos levar para a vida eterna, porque a morte, ela tem angustiado muitas pessoas. Temos vivido sinais da volta de Cristo. O mundo está anunciando, o mundo está proclamando, e nós, como igreja verdadeira, que fomos redimidos, lavados, perdoados, estamos aqui oferecendo de graça, o que de graça recebemos: o perdão de pecados, a remissão de pecados e o triunfo sobre a morte, porque ele venceu a dor, a morte, o inferno, e ele chega para a morte e diz: morte, cadê o teu aguilhão? Morte, cadê o teu poder? Porque Jesus venceu a morte. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Alai, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é isso que nós viemos oferecer para você, amado ouvinte, nessa tarde: a esperança de vida eterna. E somente em Jesus Cristo é que temos a vida eterna. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque é tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 1 João 2, 15 ao 17. E aí 1 João 2, 25. E esta é a promessa, que Ele, o Todo-Poderoso, o Rei de Israel, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que há de vir, a resplandecente estrela da manhã, o Senhor de toda a terra, o lírio dos vales, o sol da justiça, Jesus, o Espírito Santo, o Deus, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Yavé, Jeová Tsekenu, Deus Todo-Poderoso, aquele que todo olho verá, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará. É esse que nessa tarde está aqui vivo, porque ele venceu a morte com o seu poder. E ele diz que não ame o mundo. Ele diz que você mude a rota da sua vida. E existe um caminho. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que é espaçoso, largo é o caminho que conduz à perdição eterna. É espaçoso o caminho de deleite, o caminho de prazeres, o caminho da carne, o caminho das alegrias momentâneas, efêmeras e passageiras. Esse é um caminho espaçoso, tortuoso. E por ser espaçoso, tortuoso, são muitos que entram por ele. O seu tempo está acabando. Saia do caminho errado. Saia do caminho espaçoso e venha para o caminho estreito, porque é um caminho estreito, o caminho que você abdica as coisas do mundo, o caminho que você não ama o mundo, o caminho que você não ama as coisas do mundo, o caminho que o olho não brilha para as coisas que o mundo possa lhe oferecer. E é o caminho que você escolhe a vida eterna, Mateus 7, versículo 14. O caminho apertado, porém, é o caminho que nos conduz à salvação eterna. Estamos apregoando aquilo que cremos, estamos apregoando a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Hebreus 3,15. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. E ele está nessa tarde dizendo para você que ante o soar da última trombeta ele voltará. E amado, viemos aqui anunciar a salvação, a vida eterna, a remissão, a redenção em Jesus Cristo. Viemos anunciar o perdão de pecados, porque se você
Pensar por ser uma pessoa boa, de boa índole, e fazer as coisas corretas, ser um bom cidadão, achar que você tem direito ao céu, não tem. Efésios capítulo 2, versículo 9 diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. É pelo que ele fez. E ele fez há 2000 anos atrás. Se entregou na cruz. Esvaindo-se andou. Derramou seu sangue. Ele não desistiu. Ele continuou. O seu nome é Jesus. Ele é o Salvador do mundo. João, quando viu, João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou pregoando aquilo que sei. Eu estou pregoando da redenção, a remissão, o perdão de pecados, a vida eterna, porque ele venceu a morte. A morte não pode com o Filho de Deus. A morte não pode com o próprio Deus. No princípio era a palavra era Deus e a palavra era Deus. Ele é a palavra e ele tem todo o poder. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Se você está vivendo nos delitos, está vivendo nos seus pecados, você terá vida e vida abundante. Aleluia, glória, estou apregoando a Jesus Cristo, o perdoador de pecado, não há iniquidade. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 18, o próprio Deus, ele chega para você nessa tarde e ele diz, vinde, argui-me, assim diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão como a branca neve. Ainda que forem vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã. É o próprio Senhor que está te dizendo. É o próprio Senhor que está te chamando. Vinde, argui-me, venha conversar comigo, venha debater comigo. Qual foi o seu pecado? Qual foi a sua transgressão? Qual foi a sua iniquidade? É o próprio Deus que diz, vinde, nessa tarde aqui na praça do bairro Siqueira Campos, Cruzada Evangelística, Jesus está voltando. O próprio Deus, lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, ele diz, vinde, argui-me, venha conversar, venha me perguntar, faça uma arguição, faça um questionamento, pergunte qual é o pecado que você tem que eu não posso perdoar. Ainda que forem vermelhos como escarlata, se tornarão como a neve. Ainda que forem vermelho como carmesim, se tornarão como a branca lã, assim diz o Senhor. Em Miqueias capítulo 7, versículo 19, eu lançarei no mar, nas profundezas do mar, todo o seu pecado. Eu estou pregando a palavra de vida eterna. Eu estou pregando a palavra de redenção. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Viemos para pregoar o perdão de pecados, a purificação de pecados, a redenção, a remissão no Filho de Deus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que perdoa toda e qualquer iniquidade, todo e qualquer pecado, toda e qualquer transgressão que você tenha cometido. Amado ouvinte, a sua hora está passando, o tempo está findando, cada vez mais o final se aproxima para todos. Eu disse no início, vieram pessoas poderosas, influentes, estadistas, marcaram a história, influenciaram, porém a morte os tragou. A morte levou Mussolini, a morte levou Hitler, a morte levou inventores, a morte levou os líderes do comunismo, a morte levou pessoas importantes que fizeram coisas grandiosas, deixaram um bom legado para toda a humanidade. Seja bom, seja ruim, grandes e pequenos, a morte veio e os tragou. Porém, a Jesus Cristo, o carpinteiro, aquele que veio pregando a mensagem nas praias, nas casas, que andou na casa de pecadores, aquele que veio não a pregoar uma doutrina humana, aquele que veio pregoar o perdão de pecados, aquele que veio perdoar a quebra de grilhões, aquele que veio perdoar os pecados, as correntes, os ferrolhos de ferro. Nessa tarde ele oferece para você de graça. Venha beber da água da vida. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda esteja morto, viverá. João 8, glória a Deus, versículo 12, que eu sou a luz do mundo. Deixa eu conferir. A Bíblia diz, glória a Deus, aleluia. João 8:12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Aleluia! Ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra, ele é a salvação. Não há pecado que ele não perdoe. O sangue do seu Filho Jesus Cristo purifica
Lança no mal do esquecimento, Miqueias 7,19. Perdoa a transgressão e iniquidade. Estou pregando a Jesus Cristo, o Salvador da minha alma, o meu amado, aquele que me redimiu, aquele que me tirou de um larco de lodo e me pôs numa rocha firme. E Ele te convida nessa tarde, amado ouvinte, para que você venha ter vida abundante e a esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que Ele voltará no soar da trombeta, no brado, no alarido. Aqueles que morreram em Cristo restarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, mediante, mesmo com a gravidade, subiremos. Essa é a esperança do crente. Nós iremos subir. Vamos subir para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E nessa tarde Jesus Cristo está te chamando. Cruzada evangelística, Jesus está voltando. Ele te convida nessa hora para que você ouça a mensagem de salvação. Jesus está voltando. O mundo está corrompido, a iniquidade está se alastrando, a volta do Filho de Deus se aproxima. Arrependa-se, o tempo está findando. Arrependa-se, Jesus está voltando. Arrependa-se, crê no Evangelho, crê na mensagem de vida eterna, crê na mensagem de salvação. O tempo se finda. Você pode ser grande e poderoso, pode ter uma conta bancária sortida, você pode ter bens, pode ter casa, pode ter o que for, mas a morte não respeita a sua posição social. A morte não respeita seu poderio, a morte não respeita sua influência. Amado ouvinte, se você tem um bom emprego, arrependa-se, o tempo está findando. A vida eterna é de graça e a maior bênção que você pode ter em sua vida, no tempo a qual você tem, nos seus 70, 80, 90 ou 100 anos, a melhor bênção é ter direito à vida eterna e é de graça, porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. Nessa tarde o Espírito do Senhor está bradando, a palavra de Deus está sendo ministrada, o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação, o Evangelho de vida e paz. Amado, atente, existe apenas dois caminhos. Mateus 7,13, o espaçoso. Mateus 7,14, a qual nós estamos pregando, o caminho estreito que conduz à salvação eterna. Existe uma partida. Você partirá pela morte, ou, crendo em Jesus Cristo, partirá no arrebatamento. Mas fato é, você irá partir. Eu já preguei Isaías 1,18. Não há pecado que Ele não perdoe. Miqueias 7,19, Ele lança no mar do esquecimento. 1 João 2,25, é a promessa que Ele nos fez a vida eterna. Apocalipse 1,7, todo olho verá. Mateus 24, 30, 31, diz que Ele voltará nas nuvens e todo olho também o verá. Efésios 2,8 diz que a graça é que nos salva. 9 diz que não é pelas obras. Aleluia. E 1 João 15, 2, 15 ao 17, que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. João 11,25 diz que ainda que estejamos mortos, e de fato, se você não tem a vida que está dentro de você, 2 Coríntios 4, 7, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amado ouvinte, venha. Deixa Jesus habitar em você. O Espírito Santo habitando em você. Ele é o solo, Ele é o penhor. Porque um dia você irá prestar conta de toda a palavra que você disse ociosa. Toda palavra que você proferiu. Um dia você irá prestar conta. Toda palavra. E aí, se você tiver o selo do sangue de Jesus Cristo que nos purifica, Deus, Ele é um Deus imaculado e inacessível. Porém, a cobertura que o sangue de Jesus Cristo, 1 João 1,7. Se temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com Deus, andamos na luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, no dia que nós seremos julgados, aqueles que aceitaram a Cristo participarão do tribunal de Cristo, onde receberão o seu galardão por ter abandonado o mundo, por ter abdicado do mundo e ter dito sim para Cristo. Porque, amado, o que eu estou pregando para você é bem simples. Abandone o pecado, abandone a iniquidade, abandone o erro, abandone o caminho espaçoso, abandone o que é agradável à sua carne, abandone toda sorte de pecado. E isso aí você precisa ter fé. Você precisa acreditar que você é um pecador e que se você morrer no pecado você será condenado. Você precisa ter fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo perdoa a sua transgressão,
Então, você precisa abandonar tudo isso. E quando você abandona por amor a Cristo, por reconhecer que é um pecador, o que a Bíblia diz em Romanos 3:23, que todos nós pecamos, e aí você vai ser recebido em um tribunal chamado Tribunal de Cristo, porque você abdicou do mundo, você disse não para o pecado, você disse não para o seu eu, você acreditou no Filho de Deus, você acreditou que era um pecador, porém o sacrifício do Filho de Deus perdoou seus pecados e você aceitou o perdão de pecados, e um dia ele é fiel, ele prometeu, ele disse em João 14, eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada. Se não fosse assim eu diria, eu vou para o meu Pai preparar um lugar. Se não fosse assim, eu diria para vocês. Mas eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar, e onde eu estiver, estará a vós também. E aí você um dia, naquele grande dia, participará de um tribunal chamado Tribunal de Cristo. E a sua sentença é absolvido, servo bom e fiel. Você será absolvido, porque o sangue de Jesus Cristo é o penhor da nossa salvação. Mas aqueles que não rejeitaram, aqueles que entenderam que a vida é os seus 80, é o seu tempo de vida, 80, 100 anos, e entenderam que não precisava de perdão, esse simplesmente participará de um julgamento chamado juízo final. E nesse julgamento apenas será prolatada, será dita, proferida uma sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno reservado para o diabo e seus anjos. Eu estou pregando o Evangelho, eu estou pregando a palavra que muda a sua história, eu estou pregando a palavra que muda a sua vida, e você será muito mais bem-aventurado do que os grandes, poderosos, ricos, estadistas, influentes que marcaram a história e se foram. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na verdade eu vos digo, e ouve as minhas palavras, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Eu vim pregar aqui nessa praça a palavra de Jesus Cristo, o Salvador, aquele que me salvou, aquele que nos salvou, aquele que quer te salvar. Aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Cruzada evangelística, Jesus está voltando. Se você tiver oportunidade, deixa o ônibus passar. E se quiser aceitar Jesus Cristo agora, venha. Enquanto o trabalho vai estar sendo feito, você pode vir aqui que eu vou orar por sua vida. Se você quiser se entregar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, vamos ouvir. Tem um louvor aí, Manarina, agora? Tem? Daqui a pouco. Vamos ouvir um louvor, e se você quiser entregar a sua vida a Jesus Cristo, venha, porque Ele te ama e te chama. Cruzada evangelística, Jesus está voltando. Se você tiver oportunidade, deixa o ônibus passar e ouça que Jesus ainda tem uma palavra para o seu coração. Tem louvores, Jesus está nesse lugar. Põe lá um playback seu.